Como sempre, a gente olha o enunciado. A partir do fragmento anterior, recorre-se sobre um uso muito importante sobre as relações de sentido que os textos fazem referência. Desse modo, essa construção é feita ou seja, aqui, ao ler o enunciado, eu percebo que existe um fragmento que eu vou ler, que vai falar sobre algo que eu ainda não sei, as relações de sentido que os textos fazem referência. Ou seja, relações de sentido que os textos fazem referência a outros textos, isso já me induz a pensar em intertextualidade, ou seja, intertextualidade é quando os textos fazem referências a outros textos, né? Quando eu vou dizer um outro autor, e aí eu faço referência, alusão, paráfrase, paródia, tudo aquilo, eu estou fazendo então um certo link com um outro autor, ou seja, as relações de sentido que os textos fazem referência. Desse modo, essa construção é feita Vamos analisar agora o texto. Durante a convalescença, ela ocupou-se muito em procurar o nome para sua filha. A princípio, passou em revista todos os que tinham terminações italianas, como Clara, Luísa, Amanda, Atala. Gostava bastante de Galzinde, ainda mais de Giuseppe ou Leocade. Charles desejava que a criança tivesse o nome de sua mãe. Emma opunha-se. O Sr. Leon, dizia o farmacêutico, com o que conversava no outro dia, espanta-se que os senhores não escolham Madeleine, que está por demais na moda agora. Mas a mãe Bovary protestou energicamente contra aquele nome de pecadora. Trecho extraído de Gustave Flaubert, Madame Bovary, editora Nova Alexandria. Então o que eu tenho? De novo, é um texto, do Gustave Flaubert, só que aqui é mais uma questão de interpretação, sobre a intertextualidade. Muito bem. Existe aqui um certo paradigma, quando uma família vai ter um filho, e aí entra essa grande questão, na hora de escolher o nome do filho. E eu percebo aqui, logo de início, um conflito entre a opinião do pai, a opinião da mãe e a opinião das outras pessoas, que sempre tem que dar uma opinião também. E a partir disso, qual nome escolher para essa filha da Emma? E aí ela fala as terminações italianas, Clara, Luísa, Amanda, Atala. E o grande conflito que a gente percebe é nesse final aqui, olha. Quando ela fala, o farmacêutico propõe uma solução que é escolher Madeleine como um nome para a filha do casal, Bovary. Mas a mãe diz que não quer. Protesta porque aquele nome faz referência ao nome de uma pecadora. Para isso, a gente tem que ter um conhecimento prévio sobre a história bíblica, a história do cristianismo, Porque Maria Madalena é interpretada pela história do Novo Testamento como a pecadora, a mulher que pecou, que traz todo um conflito. E se a gente for analisar mais profundamente, a gente percebe que existem umas teorias conspiratórias que diziam que era esposa de Jesus Cristo. Então, por isso, essa conotação tanto quanto de pecado, de que Jesus não poderia ter filho, de que Jesus era figura santificada e que não pode ter relações de casamento. Mas meus estudos antropológicos e históricos comprovam exatamente o contrário, de que Jesus deveria ter sim filhos porque tratava-se de um judeu. E um judeu naquela época
era mais do que certo que ele tinha que constituir uma família. Então aqui existe um certo conflito moral cristão. E o texto traz implícito esse conhecimento de mundo que a gente tem que ter sobre Madeleine e a conotação carregada que esse nome tem. Numa sociedade do século XIX, é outro conhecimento prévio, Gustave Flaubert, Madame Bovary, que foi escrito no meados do século XIX, então era uma sociedade muito, se hoje nós ainda somos tanto quanto conservadores, imagina nesse século, né? Então tem uma conotação um tanto quanto pesada, né? Madeleine. E aí a mãe diz que não quer que sua filha tenha um nome de pecadora. Então, com esse conhecimento prévio, eu percebo que o texto ele faz uma referência, ele faz uma alusão, né, a essa figura bíblica. Por isso, a alternativa certa é a letra D. Alusão intertextual, ou seja, a relação de sentido que os textos fazem entre si. Eu peguei a Bíblia. Então, Gustave Flaubert, no Madame Bovary, importa, né, esse nome e faz referência, então, ao texto bíblico. Então, por isso, a alusão intertextual, que é desencadeada a partir de um nome da história bíblica. Qual que é esse nome? Maria Madalena. Muito bem. Letra D. Por que as outras não podem ser, né? Letra A. Associação semântica sobre as origens dos vários nomes italianos apresentados. Não existe associação semântica. É um grande distrator essa letra A, né? Porque não responde a essa questão de intertextualidade que eu faço, né? Quando eu faço um texto, faço referência a outro texto, e não existe realmente associações semânticas. E mesmo se tivesse, não é um recurso intertextual isso. Paráfrase é um recurso textual, letra B, por intermédio de um ditado muito conhecido na cultura popular. Eu fiz questão de criar essa alternativa como um outro grande distrator, porque algumas vezes quando a gente lê, a gente fica pensando, gente, qual ditado que eu não sei? É porque a grande questão é que não tem ditado. Não tem nenhum ditado aqui. Então, realmente, a letra B também não responde. Qual que seria o ditado? E aí já nos deixa um tanto quanto confusos, mas eu fiz questão de criar um enunciado, né, uma alternativa que gerasse essa dúvida aí na hora de marcar. Mas se você não vê o ditado, não perde tempo nessa letra B. Utilização de estrangeirismo, que repercute em nomes que mudam conforme a nacionalidade. Outro distrator muito grande.